Olá pessoal, meu nome é Karina Giane Mendes, eu sou nutricionista, sou professora da Universidade de Caxias do Sul. Além disso, tenho mestrado em saúde coletiva e tenho doutorado na endocrinologia. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre comer intuitivo. O que é esse comer intuitivo, né? O comer intuitivo é um conceito criado por duas americanas que publicaram também um livro com o mesmo nome. A proposta é que as pessoas aprendam a confiar na sua habilidade de distinguir suas sensações físicas e emocionais e que também desenvolvam uma sabedoria corporal para atender às suas várias necessidades. É uma abordagem, né? O comer intuitivo ele é uma abordagem em evidências, já temos mais de 70 artigos publicados que ensinam então as pessoas a terem uma relação mais saudável com a comida e se tornarem então experts dos próprios corpos. Trata-se de uma abordagem que desconsidera toda e qualquer prática de dieta como uma possibilidade de mudança de comportamento. Então vai contra a ideia das dietas. Aí eu gostaria que vocês pensassem um pouco assim, né? Você consegue observar no dia a dia essa falta de sintonia entre comida, mente e corpo? De que forma isso é observado, né, nas redes sociais? Até coloco aqui na apresentação, né, uma torta, um bolo e diferentes óticas em cima desse bolo. Quando a pessoa está de dieta, ela olha para esse bolo e pensa: não, eu não posso comer nenhum doce. Quando ela pensa num estilo de vida, olha, doce não é regra, é exceção, só de vez em quando é que eu vou poder comer doce. Na questão do comportamento alimentar, qual seria o olhar dessa pessoa para esse doce? Doce faz parte do meu contexto e tem o seu momento. Vamos pensar assim, eu vou olhar para essa torta e de noite eu chego em casa cansado, estudei bastante, trabalhei um monte, aí eu chego em casa e vou comer de uma vez só toda essa torta. Ela tem um contexto, né? Agora, se eu for cortar um pedaço dessa torta, comer junto com a minha mãe, tomar um café junto, conversar, ela vai ter um contexto completamente diferente. Na ausência da cultura da dieta, comer intuitivamente seria apenas chamado de comer. Se não existissem as dietas, as restrições, comer quando eu tenho vontade, até atingir a minha saciedade, seria apenas comer. Na verdade, teve que se criar um conceito do comer intuitivo para que as pessoas percebam realmente as suas necessidades. O comer intuitivo, ele tem 3 pilares essenciais. O primeiro é a permissão incondicional para comer. Claro, comer com sintonia, né? Porque as pessoas ficam um pouco preocupadas quando a gente comenta: como assim permissão incondicional para comer? Então eu vou poder comer tudo que eu quero a partir de hoje sem problema nenhum? Não, eu vou ter que ter sintonia nesse meu comer. Depois a gente vai explorar um pouquinho mais esse conceito. Comer para atender as necessidades fisiológicas e não as emocionais. Muitas pessoas, né, elas vão atrás da comida em momentos que estão tristes, que estão felizes, que estão com medo, que estão insatisfeitos e aí acabam por comer demais. A ideia do comer intuitivo é que a gente pense mais nas nossas necessidades fisiológicas e saiba trabalhar com essa questão emocional. E também seguir os sinais internos de fome e de saciedade. Nós precisamos respeitar a nossa fome. Muita gente que está em processo de dieta sente fome, não come porque não está no horário de comer ou porque acha que vai engordar se comer naquele horário. Então a ideia desse pilar, né, do comer intuitivo é que a gente siga esses sinais internos de fome e de saciedade. Agora vamos falar de 10 tópicos, né, dentro do comer intuitivo e o primeiro deles é rejeitar a mentalidade de dieta. Rejeitar o ato de estar de dieta é fundamental para comer de forma intuitiva, pois as dietas elas tendem a desregular as funções de fome, de apetite, de saciedade e causam um ganho ou reganho de peso, aumentando então a possibilidade de exageros e de compulsões alimentares. O que a gente percebe, né? Que as pessoas elas falam, eu estou de dieta, então elas fazem muitas restrições nesse momento. Qual que é a ideia de rejeitar essa mentalidade? É de fazer mudanças para a vida,
para sempre, e não que seja um momento que ela esteja fazendo restrições e a partir daí ela prossiga por um período, 4 meses, 5 meses, 1 ano, e depois que ela atingir os objetivos dela, ela tende a voltar a fazer tudo o que ela fazia antes. Eu sempre costumo falar para os meus pacientes, né, vamos tentar tirar a dieta, essa palavra dieta, né, do vocabulário, porque a dieta ela sempre traz essa coisa da restrição, do medo, de deixar de comer coisas gostosas, né, então rejeitar a mentalidade da dieta tem muito a ver com isso. As recomendações para ajudar a rejeitar a mentalidade da dieta envolve jogar fora os livros, as revistas, informações sobre dietas e calorias e outras medidas que vão oferecer uma falsa esperança, né, de perda de peso, de uma forma rápida, fácil e permanente. Deixar de seguir, né, alguns perfis aí no Instagram, no Facebook, que alimentam essa mentalidade de dieta. E também não permitir que outras pessoas determinem o que, quanto e quando a gente vai comer, nem mesmo alguns profissionais. E a gente sempre estar atento para o pensamento ou mentalidade de dieta. O comer intuitivo, ele é uma abordagem inclusiva na área da nutrição. Vale lembrar, né? Não tem como objetivo substituir ou desconsiderar a dietoterapia, que é aquilo que o nutricionista estuda, principalmente em casos específicos como em diabéticos, pessoas com colesterol alto, hipertensos. E sim, ele tende a ser uma forma eficaz e um suporte para que as pessoas possam comer de forma intuitiva e respeitando, né, os seus sinais internos, mesmo a partir das suas restrições dietéticas. Outra questão envolvida com o comer intuitivo é que a gente deve honrar a nossa fome. Perceber e atender os sinais de fome, como perda de energia, desatenção, dor de cabeça, aquele ronco na barriga, e não ter culpa de comer nesse momento. Muita gente acha errado sentir fome e tende a não respeitá-la, o que é com certeza um problema. É importante que a gente evite ficar faminto, com muita fome, porque os sinais físicos, quando se vive em restrição, eles podem estar tão intensos, a pessoa vai ter dificuldade em identificar o que se quer comer ou quando se está saciado. Quando a gente tem muita fome, a gente perde um pouquinho dessa noção. Comer a cada 3 ou 4 horas pode ser importante, mesmo quando a pessoa refere não sentir os sinais de fome. De qualquer forma, as pessoas elas são diferentes nas suas sensações. Por isso, recomendações de horários não devem ser exatos ou rígidos. Tem muita gente que tem aquela ideia assim, eu preciso comer de 3 em 3 horas. Se nós começarmos a ouvir mais o nosso corpo, a respeitar mais os nossos sinais de fome, talvez não seja de 3 em 3, talvez depois do almoço não precise comer 3 horas depois. Como o almoço é uma refeição mais pesada, dá para ficar umas 4 horas sem comer. O importante é a gente começar a respeitar esses sinais. Claro, ficar 6 horas sem comer também não é indicado, porque aí quando a pessoa vai comer, ela tende a comer muito mais do que o necessário, porque ela está há muito tempo sem comer. Então, dando esse intervalo aí de 3, 4 horas, mas tentando ouvir os sinais. Fazer as pazes com a comida. Isso, para mim, é um dos pontos chaves do comer intuitivo. Não considerar e classificar as comidas em engordam e não engordam, permitidas ou proibidas. E sim, acabar com essas tabelas ditadas, né, pelas regras externas, pois assim é possível, né, que a gente escolha de forma neutra o que vai comer. Permitir-se comer de uma maneira incondicional não quer dizer que a pessoa deve comer o que quiser em qualquer momento e sem nenhum critério para fazer suas escolhas, mas que a gente comece a pensar em algumas questões. Eu realmente quero comer macarrão? Eu vou curtir uma rosquinha ou uma maçã agora? Você se sente seguro para comer sem culpa e comer pela experiência e ver como se sente fisicamente? Então, se questionar, pensar antes de comer, vale muito a pena, e fazer as pazes com a comida vai com certeza dar muito certo. Não ter permissão incondicional para comer pode ter resultados negativos, como o efeito que se dane ou já que, né? Tem muita gente que não faz as pazes com a comida, né? E aí, por um momento, vai num aniversário e come uma pizza.
né? E aí acorda no outro dia, já que eu comi aquela pizza ontem, hoje eu vou comer um X de meio-dia. Já que eu comi o X de meio-dia, hoje de tarde eu vou comer um monte de chocolate. Isso é não ter permissão incondicional. As pessoas têm que entender que aquela pizza de noite no aniversário foi bom, foi gostoso, foi prazeroso e no outro dia a gente deve voltar para uma rotina normal e não ficar nessa busca daí de começar a pensar, já que eu fiz isso eu vou comer isso, já que eu fiz aquilo eu vou comer o outro e assim sucessivamente. Quando a gente acredita que sucesso é não violar as regras de uma dieta, achar que houve uma violação pode desencadear a comer mais, independentemente de fome e saciedade. Então, se a gente aceitar aquela pizza no sábado de noite, beleza, no outro dia eu vou voltar a comer normalmente. Agora, se eu ficar me culpando por causa daquela pizza no sábado de noite, eu tendo a me perder, né, na questão de comer demais no dia seguinte e aí, consequentemente, perder todo o meu foco e aquilo que eu venho fazendo. Desafiar o policial alimentar. Esse é muito interessante. Eliminar o policial de plantão que vive dentro de você e também o externo. Amigos, família, profissionais de saúde que ficam avaliando, né, se as regras da dieta estão sendo cumpridas. É importante que a gente avalie as influências externas, né? Os amigos, a família e até os profissionais de saúde, que tendem a atuar como juízes para garantir o cumprimento das leis da dieta e de uma alimentação saudável. Portanto, frases do tipo, como você vai comer esse bolo? Eu pensei que você estava de dieta. Né, de uma mãe para uma filha, pode ter um efeito devastador. Então, a gente tem que cuidar com essas falas, tanto as nossas quanto as de outras pessoas. Sentir saciedade. Aprender a sentir os sinais internos do corpo de que a fome já foi atendida e entender o que é estar confortavelmente saciado. Se servir no prato, comer aquilo que a gente tem vontade, se tiver que deixar no prato, não tem problema, né? Nós temos aquela coisa assim de que tem que limpar o prato. Não, a gente precisa comer até se sentir saciado, mas a gente precisa entender o que é se sentir saciado. Pessoas que querem emagrecer consideram que não podem se sentir satisfeitas, que elas sempre têm que ficar um pouquinho com fome, já que a ideia de emagrecimento, ela está sempre associada a sofrimento e passar fome. Né? Isso é um senso comum naquela mentalidade da dieta. Muitas pessoas acostumadas a passar fome ou a se privar de comer, né? Elas se confundem na hora que o corpo se manifesta e acham que a saciedade é porque comeram demais, o que gera uma culpa e uma intenção de novamente repetir um ciclo de restrição. Quanto menos a pessoa atende à sua fome, menos ela vai sentir saciedade, tá? Isso é regra. E aí, o que é importante, né, para a gente descobrir e atender esse sinal de sentir saciedade? Aumentar a atenção plena ao comer ajuda a identificar a saciedade. Comer sem distrações. Evitar tablet, celular, televisão no momento da refeição. Ter foco na refeição. Fazer pausas para avaliar o sabor, para avaliar se aquela comida está gostosa. E perceber os sinais físicos e praticar um começar a parar, né? Ou desacelerar durante a refeição. Eu já estou me sentindo quase satisfeito, então eu vou comendo mais devagar e vou sentindo esses sinais. É bom saber que é permitido deixar a comida no prato quando se está satisfeito ou quando a comida não está prazerosa. Não é preciso parar só quando o pacote acaba ou quando o prato acaba, né? Construindo então um processo de aprendizagem da escolha. É muito comum nós ouvirmos, né, dos pacientes, eu só consigo parar quando o pacote acaba. Mas será que lá na metade do pacote a pessoa já não estava saciada, né? Então começar a ouvir esses sinais é muito importante para que a gente possa respeitar, né, o nosso corpo. Descobrir o fator de satisfação. Honrar a fome e buscar a saciedade com alimentos que te tragam satisfação. Aí está o prazer em comer em todos os seus sentidos. O objetivo do comer, ele não pode ser apenas, né, satisfazer as necessidades físicas, mas também as socioculturais e emocionais, incluindo ficar feliz e satisfeito com aquilo que se está comendo. A importância de descobrir a satisfação é que quando ela é considerada e satisfeita,
a gente come menos. Aqui eu vou dar um exemplo clássico, né? Muitas pessoas gostam de tomar shake para emagrecer. Só que um shake, ele nunca vai te dar o prazer da alimentação de comer, substituir, né, um prato de arroz, feijão, carne e salada. Nutricionalmente, com certeza, esse prato de arroz, feijão, carne e salada é muito melhor do que o shake, né? E vai te trazer um prazer e uma satisfação nessa alimentação. E aí é como eu disse antes, quando a satisfação ela é considerada, a gente tende a comer menos. Talvez você vá tomar o shake de almoço para substituir o almoço, mas de tarde vai comer um pacote de bolacha, né? Porque não foi satisfeita a refeição do almoço com o shake. Lidar com as emoções sem usar a comida. A conexão entre comida, emoções e comportamentos, ela é muito forte, muito complexa, mas é preciso aprender a encontrar uma maneira de se confortar, nutrir, distrair e resolver os problemas e as emoções sem usar a comida. Uma relação de desequilíbrio, ela ocorre quando a comida é usada para tapar buraco, né, emocional, ou então lidar com problemas que nada tem a ver com ela. Nesse caso, a gente fala em um comer emocional, o comer que é usado na tentativa de regular então as emoções. Eu tô triste, eu como. Eu tô feliz, eu como. Eu estou insatisfeito, eu como. Algumas pessoas, elas não conseguem diferenciar a sensação de fome de outras sensações corporais. E isso pode começar lá na infância, quando os pais oferecem comida como expressão de amor ou de premiação. E a gente acaba perdendo, né, essa noção de diferenciar essa sensação de fome com outras sensações. Como é que a gente pode lidar, então, né, com as emoções sem usar a comida? Criar opções alternativas à busca de comida por razões emocionais, né? Isso é muito útil. Elas devem ser acessíveis e disponíveis, claro. Pode ser um banho, uma música, uma aula de yoga, uma meditação, comprar flores, ir ao cinema. Então, desfocar do alimento. Quando não consegui evitar o comer emocional, comi um pedaço de torta porque eu estava muito triste ou porque eu estava muito cansada. Então olhe para essa experiência como um aprendizado e não como uma falha. Dia seguinte é outro dia, vamos encarar de uma maneira diferente. Respeitar o seu corpo. Respeitar o corpo começa com o fato de aceitar a genética e abandonar a ideia de que algumas coisas não podem e não precisam ser mudadas e que o nosso corpo tem inúmeras funções além da estética. Não se compare com os outros. Seja sua própria referência. Não enalteça, não coloque metas de mudança de peso e mudanças corporais para se preparar para um grande evento. Ah, eu vou casar, eu preciso emagrecer. Minha filha vai casar, eu preciso emagrecer. Eu quero aumentar a minha massa muscular porque eu vou participar de um desfile. Enfim, isso tudo normalmente traz muita frustração e aí normalmente as pessoas vão buscar, né, essas dietas que a gente está vendo que não são compatíveis com a realidade. Não ficar se pesando toda hora. Isso também é uma dica super importante, né? Porque nós temos várias flutuações de peso durante o dia, durante a semana, durante o mês e a gente não deve ficar se pesando toda hora porque isso pode trazer graus de frustração importantes. Exercitar-se sentindo a diferença. O se exercitar, ele deve ser guiado pelas sensações que a gente tem ao fazê-lo. E não para queimar caloria, emagrecer, enrijecer. Tudo o mais são consequências. Então a gente deve fazer o exercício pelo bem-estar. Tudo que vier a partir daí vai ser consequência. Da mesma forma que o comer, o exercício, ele também pode ser intuitivo. Quando deixamos nossas sensações e o corpo nos guiarem pelo que nos dá mais prazer, pelo que nos faz bem. Então nós sempre devemos buscar a orientação de um profissional de educação física, claro, mas ir em busca de um exercício que nos traga prazer. E por último, né, entre as orientações do comer intuitivo, é honrar a saúde, praticando uma nutrição gentil. O comer intuitivo, ele não desconsidera nenhuma das recomendações nutricionais sobre diretrizes para alimentação saudável, mas defende uma nutrição gentil. O que seria isso, né? Quando nós abandonamos as dietas, se honra a fome,
Se percebe a saciedade, a satisfação é encontrada. Quando nós fazemos as pazes com a comida, a consequência vai ser uma relação melhor com a comida. E aí, né, nós não podemos deixar de falar em algumas recomendações básicas, né, da nutrição, partindo do Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014. Dentro, né, da escolha dos alimentos, a gente pensa assim, tá, e aí? Que alimentos eu devo escolher? Quais são os alimentos mais saudáveis? A gente vai partir para a regra de ouro. A regra de ouro é preferir sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. O que nós devemos escolher? Opte por água, leite e frutas no lugar de refrigerante, bebida láctea, biscoito recheado. A gente vai partir da premissa que a gente deve comer comida de verdade. Não troque a comida feita na hora, caldos, sopas, saladas, massas, molhos, arroz e feijão, refogado de legume, verdura, farofa, por produtos que dispensam preparações culinárias, né? Como sopinha de pacote, macarrão instantâneo, pratos congelados prontos para aquecer, sanduíches frios e embutidos, maioneses, molhos industrializados, misturas prontas para tortas, porque nada disso é de verdade, né? E tentar sempre ficar com sobremesas caseiras, dispensando as industrializadas. Aqui eu apresento um exemplo do abacaxi para a gente tentar ver direitinho, né, as diferentes formas. O alimento in natura é um abacaxi fresco, um abacaxi onde eu não tive nenhuma adição de nada, onde eu vou na fruteira, né, vou no mercado, compro, descasco e consumo. O abacaxi em calda é um alimento processado. Tem problema em comer o alimento processado? Não. Por quê? Porque ele é um alimento que foi, no caso aqui, adicionado açúcar. Ah, mas o açúcar é o grande vilão. De novo, não tem vilão, não tem permitido, não tem proibido, né? A gente deve pensar nesse alimento como um alimento in natura, que foi adicionado então o açúcar para que ele ficasse dentro de uma lata e que pudesse ser consumido em outro momento. Qual é o problema do abacaxi? É quando ele vira um suco em pó de abacaxi. Onde de abacaxi ali eu não tenho nada, né? Eu tenho 0,02% de abacaxi num pacotinho de suco instantâneo. O que tem ali é corante de abacaxi, aromatizante de abacaxi e muito açúcar. Aí é que a gente deve pensar, né, na nutrição gentil, fazendo as nossas melhores escolhas dentro daquilo que a gente tem de informação. Aqui então eu apresento as referências do conteúdo que eu trouxe hoje para vocês e espero ter dado algumas orientações para que a gente possa, a partir de agora, comer pensando um pouco mais, né, no comer intuitivamente.